livro Papo de Anjo. Quem escreveu foi Judith Kemp e as ilustrações de Renato Morricone. Descobrindo os segredos da maravilhosa graça de Deus. Olá, meu nome é Ângelo. Quem sabe quem eu sou? Por acaso, você já ouviu falar em anjos, aqueles mensageiros enviados por Deus? Bem, eu sou um deles. Fui enviado para observar. Sou investigador dos exércitos dos anjos. É que, na verdade, eu quis compreender melhor o relacionamento de Deus com vocês, seres humanos. Vocês podem pesquisar em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Ou primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Para ser bem sincero, preciso dizer que nós anjos ficamos bastante confusos. Tudo começou no dia que Deus criou o homem. Tinha sido uma semana incrível. Deus tinha dito: haja luz. E a luz apareceu. Vimos Deus criar o sol, a lua, as estrelas. Ficamos olhando, de queixo caído. Enquanto as árvores e as flores multicoloridas iam sendo formadas, ficamos abismados com a inteligência de Deus ao criar todos aqueles peixes e animais, diferentes uns dos outros. Não parávamos de aplaudir a tudo, de tão alegres que estávamos. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Deus disse, façamos, porque ele, seu Filho e o Espírito Santo estavam juntos, é claro, olhando uns para os outros, admirados, sem entender por que Deus quis criar vocês. Depois, ficamos sabendo que Deus os criou para que tivessem o privilégio de adorá-lo, assim como nós fazíamos no céu. Bom, continuando a história, o Criador queria que os homens também o glorificassem por livre vontade e não por obrigação. Ficamos vendo, sem acreditar, o homem e a mulher. O Criador passeava com eles, dedicava o tempo no jardim. Mesmo assim, eles escolheram o seu próprio caminho, desobedecer a Deus e depois se esconder dele. Quanta ingratidão da parte deles! Eles tinham tudo de que precisavam para ser felizes. Um clima perfeito, água pura e cristalina, comida fresca e apetitosa e muito mais. O inimigo, porém, conseguiu desativar a atenção deles para a única coisa que não tinham e só cadê onde eu tava? E só tinham, porque Deus achou que não seria bom que tivessem. Quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus,
trememos de medo e não ficamos surpresos quando os dois foram expulsos do jardim onde moravam. E já sabíamos que um Deus santo não olharia para o pecado sem fazer nada. Alguns de nós, inclusive, até mesmo foram enviados para guardar a entrada do jardim, para que ninguém mais chegasse perto da árvore da vida e comesse o fruto. E como nos enganamos pensando que aquele era o fim da raça humana. De Gênesis 3, capítulo 3, versículo 24. Que nada! Deus é cheio de amor. E mais uma vez, Ele nos surpreendeu com sua graça e misericórdia. Eu tenho um plano, mas antes de colocá-lo em ação, o homem precisava reconhecer que um ambiente perfeito não resolverá o seu problema, disse Deus. Então, perguntamos, interessados, o que poderá resolver? Esperam e vão ver. Foi a resposta de Deus. Muitos e muitos anos se passavam e Deus escolheu um homem chamado Abraão para abençoar. Mas não ficou só nisso não. Deus disse a Abraão que por ele e sua descendência de todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele afirmou a Abraão que a família dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da terra. Vocês podem encontrar em Gênesis, capítulo 12, no versículo 2 e 3, ou capítulo 13, versículo 14 até 17, ou capítulo 15, versículo 5. Só tinha um probleminha. Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Ela não podia ter um bebê, mas como todos nós, anjos, sabemos, Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Abraão e Sara esperam muito tempo para ver a promessa de Deus se cumprir. Imaginam, então, a alegria que sentiram quando finalmente Sara ficou grávida e o pequeno Isaac nasceu. Não é à toa que o nome Isaac significa riso. Nós vimos Deus entendendo sua bênção de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, e de Jacó a José, bisneto de Abraão. Vocês podem encontrar em Gênesis, capítulo 21, versículo 3 a 6. O Senhor então enviou José para o Egito, e foi por causa dele que o povo de Deus chegou lá também. Depois de sofrer bastante, José se tornou uma pessoa muito importante no Egito e salvou da fome não apenas sua família, mas todos os povos vizinhos. Passado muito tempo, um faraó que não conhecia José assumiu o trono. Então, o povo de Deus, o povo de Hebreu, passou a ser escravizado a descendentes de Abraão. A descendência de Abraão estavam em apuros. Foi aí que Deus chamou Moisés para libertar o povo que estava prisioneiro no Egito. Gênesis, capítulo 40, versículo 42. 6. Gênesis, capítulo 42, versículo 6. Ou Êxodo, capítulo 3, versículo 10.
Olha aqui o que aconteceu com José. Que época empolgante foi aquela! Que período eletrizante! Ficamos assistindo quando Deus mandou as 10 pragas para castigar o Egito e fazer com que aquele faraó tão cruel mudasse de ideia e libertasse o povo de Deus. Depois de vermos os milagres que o Senhor fez para libertar os hebreus, tínhamos certeza de que o povo estava preparado para enfrentar qualquer coisa que tivesse pela frente. Afinal de contas, Deus tinha mostrado sua força de um modo incrível. Mas as coisas não aconteceram como imaginávamos. Quando o povo chegou às margens do Mar Vermelho e viu os egípcios se aproximando, começou a reclamar muito com Moisés. Naquele momento, Deus fez um milagre que nos deixou sem fala. Ele abriu o mar e todo o povo conseguiu atravessá-lo, a salvo e em terra seca. Já o exército egípcio, que tinha a toda em perseguição, afogou-se inteirinho. Aqui, quanta pessoa. Eu tô vendo até um pontinho aqui. Vocês podem encontrar isso em Êxodo, capítulo 14, versículo 21 a 28. Depois de terem passado por aquela experiência incrível, faltou água para beber. Então vimos com muita tristeza o povo choramingando de novo. Aí Deus fez brotar a água, deu uma rocha e também mandou comida dos céus. Eles só tiveram o trabalho de se abaixar para pegá-la e comer. Nem precisavam comprar no supermercado. Mas o povo continuava errando, porque reclamava muito. A única coisa que nós temos para comer é maná. É pão de maná, bolo de maná, é maná no café, no almoço e no jantar. Não existe mais nada. No Egito, comíamos cebola, pepino e melões. A gente daria tudo para comer um melãozinho de novo. Eles já tinham esquecido de como eram tratados. E não parou aí, não. Começaram a exigir churrasco. Então, Deus mandou tanta carne, mas tanta carne que alguns chegaram assim se empanturrar, e assim aconteceu. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 13 a 16, ou capítulo 17, versículo 3 a 6. Os hebreus levaram aproximadamente 40 anos para fazer uma viagem que podia ter sido feita em meses. Deus fez que eles ficassem dando voltas no deserto até aprenderem a lição que ele queria ensinar. Sinceramente, eu não entendo como Deus não perdeu a paciência com aquele povo ingrato, resmungão e desobediente. Olha isso. Deus disse outra vez: tenha um plano, mas antes tem que colocar em prática. Esse povo precisa reconhecer que uma boa família não resolverá
o problema deles. Perguntamos de novo. O que então pode resolver? Esperem e vocês vão ver. Deus nos respondeu. Olha, deu pra ver que eles são mesmo ingratos, porque olha essa cara. Deu pra... Aqui, ó. Todos estão bravos, então, né? O povo de Deus passou a muitos altos e baixos para conseguir a terra prometida. Que terra? Aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão. O povo conseguiu finalmente possuir a terra, mas depois de muitos anos começou a exigir um rei. Mas por que alguém precisa de um rei quando conhece o Rei dos Reis? Eu não conseguia entender isso. Deus resolveu atender o povo. O povo escolheu um rei, mas um rei que alegrasse seu coração. Davi foi esse rei. E Deus, desde os tempos em que era apenas um pastor de ovelhas, já sabia agradar a Deus. Você já leu alguns salmos de Davi? Não. Davi não era um homem perfeito, mas o maior desejo do coração dele era seguir a Deus e adorá-lo. Deus tinha prometido um rei eterno que se sentaria no trono de Davi e salvaria um povo do pecado e da morte eterna. Então ficamos esperando esse rei prometido, mas nada de ele chegar. Existiram muitos reis depois de Davi, mas deles não queriam saber de Deus. Começaram a adorar esculturas de pedras de madeira e chamá-las de deuses. Apesar de tantos milagres incríveis que Deus realizou, ainda assim, aquele povo continuava a rejeitá-lo, mas Deus tinha alertado, ensinando que a desobediência e a rebeldia traria consequências terríveis. Então, hebreus foram levados como escravos pelos exércitos inimigos. Como ficamos muito preocupados, perguntamos ao Criador o que tinha acontecido com o plano dele. Agora, eles sabem que os governantes não podem resolver o problema deles, disse Deus. Então, quem pode? Perguntamos. Esperem e vocês vão ver. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, ou 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13, ou Isaías, versículo 9, versículos 6 e 7. No dia em que Deus enviou nosso amigo Gabriel para contratar uma jovem judia chamada Maria. Gabriel e a judia. No caso, a Maria. Que ela seria mãe. Ficamos empolgadíssimos. Como ela ainda não era casada, também ficamos preocupados com o que todo o mundo ia pensar. Como será que ela ia reagir a uma notícia daquelas? Mas Deus deu uma palavra de garantia. Diga a Maria que seu filho será gerado pelo Espírito Santo. Avise-a que ela deve dar ao nome de Jesus. Não deixe de contar a ela que ele
será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Poxa, do Altíssimo! Perguntamos cheio de surpresa. Depois entendemos que Jesus deixaria seu lar celestial e toda a sua glória para morar na terra e ficar perto das pessoas que, portanto, rejeitaram a palavra de Deus e a sua vontade. Jesus dependeria de uma moça para nascer e viver. O Filho de Deus, Criador do universo, chegaria ao mundo com um bebê pequeno e indefeso. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Na noite em que Jesus nasceu, fizemos uma festa enorme no céu e voamos até a terra para louvá-lo e anunciar a um grupo de pastores que o Salvador tinha chegado. Mas as pessoas não o recebiam com essa mesma alegria como esperávamos. Onde estavam as multidões? Onde estavam as comemorações? Por que Jesus estava deitado numa manjedoura? Por que não havia lugar para ele? Por que o Filho de Deus estava em uma situação tão humilhante? Deus nos consolou. Eu estou prestes a mostrar definitivamente a toda a raça humana o quanto a amo. Chegou a hora de executar o plano. Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 14. Ficamos impressionados de ver Jesus crescendo em um lar humilde, sempre obediente a seus pais. Vimos as mãos que criavam o universo com tanta beleza fazer móveis rústicos para os lares palestinos. Quando o mistério de Jesus começou, simplesmente não acredito que as pessoas não reconheciam. Elas estavam tão cegas que o rejeitaram, quiseram se livrar dele, arquitetando plano para isso. Nós esperávamos com ansiedade que Deus fizesse alguma coisa. Tínhamos certeza de que ele faria algo no momento certo, mas nos enganamos. Ficamos horrorizados de ver que o nosso querido Jesus foi preso, acusado falsamente, levado diante do tribunal, nos homens, espancado, zombado. Aqui, ó, de Jesus. Nós ouvimos quando ele repreendeu um dos seus discípulos. Guarde a espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Quando escutamos essas palavras ameaçadoras, nós preparamos uma grande batalha. Ficamos esperando a ordem de Deus para salvar o filho daquela humilhante tragédia. Mateus, capítulo 26, versículo 55
52 e 53. Mas a ordem não veio. Em vez disso, fomos obrigados a ver de longe o sofrimento do nosso Senhor. Acompanhamos Jesus passo a passo no caminho para o Monte Calvário, onde ele foi pregado numa cruz. Ouvimos quando ele clamou, cheio de angústia e de dor: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E posso lhe dizer que não foi apenas chuva que caiu naquela sexta-feira triste, não. Foram nossas lágrimas também. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Confusos, perguntamos a Deus Pai: como isso pode acontecer? O Senhor não vai fazer nada. Não, porque este é o meu plano. Eu estava esperando esse momento desde que criei o universo. Foi sobre este plano que meus profetas falaram no Antigo Testamento. Vocês se lembram dos sacrifícios que eu mandei os hebreus fazerem depois que construíram o templo? Depois, lembram do sangue do cordeiro que foi passado nas portas das casas para salvar os filhos mais velhos de cada família? Pois bem, Jesus é o meu cordeiro. Ele é o meu sacrifício. O sangue dele precisa ser derramado para que os pecadores sejam libertos e perdoados dos seus pecados. Agora todo meu povo será o quanto eu amo. Vão saber que nada nem ninguém pode comprar a salvação, pois é uma dádiva, é um presente meu a todos que aceitaram. Isaías, capítulo 53, versículo 5, João, capítulo 1, versículo 29 e Efésios, capítulo 2, versículo 9 e 8. 8 e 9, né? 8 e 9. Então, comecei a entender que só pela morte de Jesus é que vocês podem se reconciliar com Deus também. Entendi que não existe outra maneira de pregar o preço do pecado, a não ser pelo sacrifício de Jesus na cruz. Até aí, tudo bem, mas não compreendi o porquê. Porque Deus assistiu ao sofrimento e à morte do seu Filho único, sem fazer absolutamente nada. E o que vocês fizeram, afinal de contas, para merecer tanto amor? Depois de pensar e observar muito, concluí que a resposta às minhas dúvidas estavam em algo maravilhoso que se chama graça de Deus. Você sabe o que significa a palavra graça? Descobrimos o que Deus queria ensinar a vocês. O amor dele não foi por obrigação, mas pela vontade própria dele. Precisavam saber que nada que pudessem fazer seria suficiente para torná-los merecedores da graça dele, pois ela é oferecida a voz de graça. Jesus já pagou o preço, e através do sacrifício dele, que o mundo pode entender que Deus é um Deus de graça. Um dia estaremos juntos no céu, e então
louvaremos muito a Deus. Cantaremos sobre a glória, a sua glória, sua majestade, o poder da sua santidade, E nós alegraremos muito ao vê-los cantar sobre a graça salvadora de Deus. A Bíblia diz que pela graça através da fé do homem, através da fé, o homem recebe a Jesus como Salvador. Nós não podemos fazer isso, mas você pode. Faça isso hoje e no futuro nós encontraremos para louvar aquele que criou você para um único propósito: louvá-lo para sempre pela sua maravilhosa graça. João, capítulo 3, versículo 16. E segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9, capítulo 8, versículo 9, ou Efésios, capítulo 1, versículo 6, 3 a 6. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, aperte o sininho e tchau!